Áudio 45, página 327, capítulo 15, o caminho da maestria do GTD. Estamos seguindo para os dois últimos áudios. O método GTD é, na verdade, uma prática para a vida inteira, com vários níveis de maestria. É muito parecido com tocar um instrumento musical como violino, praticar um esporte como tênis ou um jogo de xadrez. É como matemática, cerâmica, história da arte ou mesmo exercício de maternidade e paternidade. Todos esses esforços envolvem aprendizado e aplicação de determinado conjunto de movimentos e técnicas e não há limite para sua excelência na prática deles, nem para o nível de sutilezas a explorar. O GTD é a arte de lidar com o fluxo de trabalho, com os compromissos da vida, que estão sempre em evolução para todos nós, em qualquer idade ou posição. Envolve identificar e administrar seus compromissos e interesses a partir de uma postura confiante e em fluxo. Seu trabalho e seu foco vão mudar ao longo do tempo, às vezes drasticamente. Mas se engajar em tudo isso de forma completa e com maestria é uma prática definida que pode ser aprendida e refinada ao longo da vida. A maestria não se refere a um estado final, como alcançar a paz e a iluminação zen no alto de uma montanha, embora esse pudesse ser uma boa expressão para isso. Em vez disso, é a habilidade demonstrada de se engajar consistentemente em comportamentos produtivos como meio de alcançar clareza, estabilidade e foco, quando desejáveis ou necessários, não importa qual seja o desafio. Até que ponto você desenvolveu essa capacidade é algo que será testado em situações de pouca clareza, instáveis e dispersivas, características normais e naturais de qualquer mudança em seu mundo. A ideia de mente como água não pressupõe que a água seja sempre imperturbável, pelo contrário. A água muitas vezes se engaja apropriadamente na perturbação em vez de lutar contra ela. Durante o curso de vida, essas perturbações podem variar de lidar com o dever de casa do 6º ano a demandas do novo emprego e a vaga sensação de desconforto a respeito do que fazer quando se aposentar. A maestria do método GTD envolve aprender a incorporar suas diversas melhores práticas para, em seguida, integrá-las de maneira holística, resultando em uma experiência muito mais dinâmica que simplesmente a soma das partes. Quando você aprende a jogar tênis, concentra-se em componentes específicos dos movimentos, como backhand, forehand e saque. Quando de fato joga uma partida, você reúne tudo isso. À medida que aumenta o nível de maestria, seu foco amadurece para englobar uma estratégia de maestria, uma estratégia ampla. Do mesmo modo, a maestria do método GTD envolve o domínio inicial de seus segmentos, técnicas e ferramentas, para depois incorporá-los enquanto joga o jogo da vida e do trabalho. Sua expertise se manifestará no uso de uma abordagem e de um sistema idealmente integrado sem ter que pensar nisso. Os 3 níveis de maestria. Ao longo de muitos anos, trabalhando com pessoas que adotaram o método GTD, percebi 3 estágios de maturidade que elas demonstram ao usar esse modelo. Aplicação dos fundamentos da gestão do fluxo do trabalho, implementação de um sistema de gerenciamento de vida mais elevado e totalmente integrado e desenvolvimento de competências que criam espaços livres e fazem acontecer, alcançando uma expressão e uma manifestação em constante expansão. Uma boa analogia aqui é a experiência de aprender a dirigir. O primeiro estágio é controlar o básico, de modo a conduzir o veículo sem ferir a si mesmo e a mais alguém. As manobras parecem estranhas e às vezes contraintuitivas. Quando você se torna apto a tirar a carteira de motorista, porém, seu mundo muda drasticamente para melhor, pois agora você pode ir a lugares e a fazer coisas que antes não podia. Então, chega um momento em que você é capaz de dirigir numa estrada sem de fato pensar no ato de dirigir. Isso se tornou uma parte quase automática da sua vida. Por fim, decide que pode dirigir um carro ultrapotente e agora o principal desafio é se concentrar no percurso, essencialmente se fundindo com a máquina, experimentando altos níveis de satisfação e realização.
Cada estágio é representado pelos horizontes de foco e pela aplicação de técnicas específicas. De início, você faz o que parecem gestos pequenos, desajeitados, que na verdade são muito suaves, focados em horizontes curtos. Depois, quando você se familiariza com o método e ganha mais conforto, amplia o foco para virar a próxima esquina ou pegar a próxima saída da autoestrada. Então, você pode avançar para um foco mais consciente e direcionado a múltiplos horizontes, dirigindo pela cidade com total consciência da situação. Do mesmo modo, à medida que as técnicas GTD passam a ser sua segunda natureza, você desloca a atenção da mecânica do sistema para os resultados que ela produz. Dominando os fundamentos. Por mais simples que pareça, de início, dominar os componentes básicos do método GTD pode demorar um pouco, ainda que seja fácil compreender e aceitar seus conceitos e princípios, aplicá-los completamente sempre é um processo suave e automático. É o mesmo que acontece em qualquer outra prática sofisticada, de dirigir, dar um golpe de karatê ou tocar uma flauta, em que os movimentos iniciais não são familiares nem confortáveis. Depois de repeti-los de milhares de vezes, contudo, é possível demonstrar elegância, poder e fluidez que de outro modo seriam inacessíveis. O mesmo vale para o aprendizado GTD. Por exemplo, capturar tudo o que é potencialmente importante em recipientes externos confiáveis, de modo que não reste nada atormentando sua cabeça, pode ser tão desafiador quanto aprender a trocar a marcha de um carro. Com muitos aspectos do modelo GTD, fazer anotações não chega a ser uma nova competência, sim uma prática que muitas vezes parece não valer o esforço ou até mesmo contraintuitiva. Se não é importante nesse momento, por que eu deveria me incomodar? Tornar-se sensível à necessidade de externar seus pensamentos, assim como criar o hábito de fato, executar ações necessárias com uma ferramenta sempre à mão, sem exceção, é um verdadeiro desafio. Outras práticas básicas que mesmo se implementadas inicialmente logo regridem para pendências, se tornam obsoletas e, portanto, disfuncionais, incluem evitar decidir as próximas ações a respeito das coisas a fazer, usar completamente a lista aguardando resposta, de modo que todos os itens que devem ser apresentados por outros estejam inventariados e sejam revisados para o acompanhamento oportuno, usar listas a tratar para capturar e gerenciar comunicações com os outros, manter arquivos e sistemas de referência simples e acessíveis, manter o calendário apenas o cenário mais árido, sem minar sua confiabilidade em inputs extras, fazer revisões semanais para manter o sistema funcional e atualizado. É fácil perder o rumo. Se você quer implementar o método GTD, não é fácil começar, como tentei lhe garantir com instruções dadas nos capítulos anteriores desse livro. Em algum momento, porém, o restante da sua realidade inevitavelmente vai avançar até você com força total e se as novas práticas ainda não tiverem tido tempo de se enraizar em seus padrões de comportamento, ficará relativamente fácil perder o ritmo. As pessoas estão acostumadas a deixar as coisas na cabeça, que é muito fácil escorregar de volta para o padrão que lhe é familiar. Decidir as próximas ações exige um grande esforço cognitivo que pode sedutoramente ser evitado se determinada situação não for crítica. Reservar algum tempo para uma revisão semanal, se ainda não tiver instituído isso como um hábito, pode ser um desafio assustador. Tudo isso começa a resultar num sistema pessoal incompleto e desatualizado. Você não vai mais confiar nas suas listas para lidar em todo. Você não vai mais confiar em suas listas para lidar em todo o cenário. E como o sistema não está aliviando a pressão, você concluirá que não vale mais a pena mantê-lo e enviará todas as coisas de volta para sua cabeça. Nessas circunstâncias, não é incomum alguém sair do rumo de maneira exponencialmente rápida.
mas também é fácil reencontrar o caminho. A boa notícia é que é tão fácil retomar o caminho quanto foi sair dele. Basta revisar o básico. Pegue o papel e a caneta, esvazie a cabeça de novo. Limpe suas listas de ações e projetos, identifique e adicione novos projetos nas próximas ações para manter as listas atualizadas, organize o que deixou escapar do sistema. O ciclo de sair dos trilhos e voltar a eles acontece com quase todo mundo, especialmente durante o primeiro nível de domínio das regras básicas do jogo. Minha experiência me diz que podem ser necessários até 2 anos para enfim se chegar a esse nível de prática totalmente integrado a seu estilo de vida e trabalho e mantê-lo com consistência. Outra boa notícia é que se alguém captou apenas alguns conceitos desse material ou se não implementou o sistema com regularidade, ele ainda assim pode trazer melhorias marcantes. Se você não aplicar nada além da regra dos 2 minutos, isso já valerá um peso em ouro. Se fizer mais anotações de coisas que estavam na sua cabeça do que faria antes, dormirá melhor. Se esvaziar completamente a caixa de e-mails, pelo menos de vez em quando, terá muitos motivos para comemorar. E se você simplesmente perguntar qual é a próxima ação a si mesmo ou a qualquer outra pessoa quando de outro modo não faria isso, esse truque vai ajudá-lo a alcançar mais produtividade. É claro que quanto mais técnicas começarem a atuar juntas como um todo, de modo sistemático e consistente, maior será o aumento da experiência do controle focado e relaxado. Dominar o básico é transformador para todo mundo que consegue fazer isso. Se você chegar a esse estágio, fará acontecer muito mais depressa e com facilidade. E vai agir com confiança muito maior do que o modo de lidar com os detalhes operacionais da vida. Nesse primeiro nível de maestria do GTD, você deve se manter sob controle focado, hora a hora, dia a dia. Nível de graduação, gestão integrada. A essa altura, você está pronto para avançar para o próximo nível, com as mãos no leme de sua vida, semana a semana, mês a mês. Isso requer um nível mais sutil de consciência e prática. Como mencionei antes, conforme você evolui na direção de um carro, amplie seus horizontes, o que gera movimentos mais suaves e você consegue focar onde está indo, do que no mecanismo que vai levá-lo até lá. Do mesmo modo, quando você atingir certo nível de maturidade com o método GTD, não ficará mais focado no sistema em si ou em como você está trabalhando com ele, mas vai usar meios mais flexíveis e personalizados como a sua ferramenta de confiança para facilitar o controle e o foco por mais tempo. Enquanto o primeiro nível de maestria envolve caixas de entrada, reuniões, e-mails, telefonemas, assuntos a tratar, lista aguardando respostas, sistema de referência, gerenciamento de lista, acesso às ferramentas certas, o segundo se concentra no rigor da definição das questões mais importantes que direcionam o conteúdo do nível básico. Essas ações e informações específicas existem por conta da sua relevância para coisas maiores que elas mesmas. Os projetos que temos que concluir, os problemas que temos que resolver, as áreas de foco e de interesse em nossa vida complexa. Por que você está recebendo esse e-mail? Qual o propósito dessa reunião e por que você tem que participar? O que vai acontecer no próximo trimestre e sobre o que você tem que carregar a partir de agora? Que projetos devem ser transferidos para a lista de algum dia, talvez, e vice-versa, por conta de algumas grandes mudanças em andamento? Dominar os elementos essenciais que fornece o básico de execução eficaz também oferece capacidade e espaço para lidar com um nível maior de controle e foco, projetos e como eles são identificados, gerenciados e compreendidos em relação uns aos outros e às estruturas mais amplas dentro das quais operamos. Desenvolver o conforto com a mente externa libera e reforça as capacidades cognitivas de uma pessoa, abrindo caminho para muito mais usos criativos e produtivos de um sistema integrado de autogestão. Os marcos desse próximo nível de maturidade com o GTD são um inventário de projetos completo, claro e atualizado,
Um mapa operacional das próprias funções, responsabilidades e interesse pessoal e profissionalmente. Um sistema de gestão de vida totalmente integrado, ajustado de acordo com as necessidades e direcionamentos pessoais e usado para conduzi-los dinamicamente além do dia a dia. Desafios e surpresas que estimulam a usar o método em vez de desmotivá-lo a continuar. Quando os projetos se tornam sinais vitais do seu sistema operacional. Mais à frente, no caminho de dominar esse método, você atingirá o estágio em que suas listas de projeto passarão a atuar mais como indutores do que como reflexo de suas próximas ações, e os projetos em si se tornarão um verdadeiro reflexo de atribuições, áreas de foco e de interesse. A essa altura, o centro de gravidade do seu sistema de autogestão terá mudado do nível térreo para algum lugar entre horizonte 1 e horizonte 2. Reveja o capítulo 2. Embora seja essencial para a produtividade sem estresse, pouquíssimas pessoas, mesmo aquelas que estão comprometidas com o GTD há anos, andam por aí com o inventário completo de seus projetos, revisados objetivamente e regularmente. No entanto, aquelas que de fato chegam a esse nível e constatam a força desse recurso passam a usá-lo como uma lista principal, a partir do qual se orientam. Considerando minha definição ampla de projeto, qualquer resultado que exija mais de um passo e que você esteja comprometido a alcançar dentro de um ano, talvez seja muito difícil para você delinear todos eles, mesmo se estiverem claros. Comprar pneus novos, consertar a impressora, arrumar uma nova babá. Nesse estágio, porém, a verdadeira expressão de maturidade é a inclusão de resultados almejados mais sutis, definidos como eventos factíveis, esclarecer o novo papel de Frank na equipe, pesquisar opções para melhorar as notas da Bettina em matemática, resolver a questão dos limites do terreno com o vizinho. Um dos marcos do domínio do GTD é, de fato, do domínio da vida. É quando você reconhece qualquer coisa que esteja chamando a sua atenção. Interesses, preocupações, problemas, questões, tensões e traduzem resultados alcançáveis, que são os projetos, a serem executados com próximas ações concretas. Muitas pessoas resistem a reconhecer questões e oportunidades até que saibam que podem lidar com elas de modo bem-sucedido, sem perceber que explorar e observar de algum modo, aceitar ou deixar algo de lado porque não há solução, já é um resultado apropriado do projeto em si. A capacidade de criar um engajamento adequado na questão dos limites do terreno de seu vizinho, as notas de matemática da sua filha ou o papel de um novo membro da equipe, por mais ambíguo e confuso que possa ser o caminho atual para alcançar cada uma dessas coisas, identificando o projeto inerente e dando passos para resolvê-lo, é uma prática de autogerenciamento extraordinário.